Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais uma live devocional. E essa semana baixou minha imunidade. Eu tô aqui só pela graça de Deus, por Ele, para Ele. E só que ela é interessante porque o Espírito Santo me faz lembrar de que a fé tem um sistema imunológico. Então, o meu sistema imunológico, ele, comi muito mal nesse feriado, muito doce e tal, e já vem já com hábitos ruins, né? Em termos de comida, sem uma alimentação saudável. E aí é inevitável uma hora a imunidade vai baixar. Por quê? Porque todo ser humano tem um sistema de proteção chamado sistema imune, né? Então você precisa comer bem, fazer atividade física, aquela história que todo mundo sabe, né? Mas que tem dificuldade de fazer, de praticar e tudo mais. E aí, quando isso, a sua imunidade cai. Então, minha imunidade caiu, por isso que eu tô voltou aqui agora, uma oscilação no sinal aqui da internet, botei no 4G. Então, aí a pessoa pode dizer assim, Bruno, mas você tá assim, meu Deus, misericórdia. Isso é o inimigo, não tem nada do inimigo. Eu comi mal nos últimos meses e uma hora a imunidade baixa. Acabou. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Né? Então a responsabilidade é minha. Então, vem pro... Por que eu tô compartilhando isso com vocês? Né? Para justificar o nosso atraso aqui nas lives, mas para lembrar você ou ensinar você de que a fé tem um sistema imunológico. E o alimento da fé é o que você vai receber aqui agora, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus protege a sua fé. A palavra de Deus firma a sua fé. É como proteger ou como fortalecer o seu sistema imune. Quem está entendendo isso? Então você que está aí ao vivo, dispara o dedinho no coração. Vocês não estão disparando o dedinho no coração. Muito bom dia para todo mundo. Você que está no gravado, escreve aí, eu estou no gravado. E já abra sua Bíblia, a gente vai em duas passagens. Vamos começar hoje por Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Depois a gente vai para 2 Crônicas 15, versículo 1, até onde o Espírito Santo nos levar, mas do 1 até o 8, aparentemente. Tá certo? Bora Mari, bora Valde Paula, Luciana Garrido, Tati DBO, 23 e 24, Tati. Lu Batista, doutora Dani, doutora Dani, glória a Deus, mais cedo hoje. A gente tá fazendo 77 aqui, doutora, minha imunidade caiu, cara, eu tô aqui só pela misericórdia de Deus. E aí eu trazer um pouquinho aqui. Juju Correari tá aí também com a gente, Júlio Borges já escrevendo, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Vai. Quem não escreveu eis-me aqui, Jesus, escreve aí, moça. Eis-me aqui, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por mais um devocional. Nós acreditamos que o Senhor está aqui presente conosco. Então, por favor, Jesus, fala com o teu povo. A tua palavra será liberada, a tua palavra não volta vazia. Nós cremos de que sementes serão regadas, sementes serão plantadas. Em alguns, novas sementes, em outros, regar. E quem sabe hoje essa pessoa não veja um fruto daquilo que o Senhor quer fazer na vida dela. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma conta dessa live. Amém. Eis-me aqui, Jesus. Escreve aí, eis-me aqui. Olha só. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Já anota aí, primeira coisa que você precisa anotar.
Em nome de Jesus. Se eu e você estivermos nos gloriando em força, sabedoria, riqueza, se a gente estiver projetando reputação em força, alegria, em força, sabedoria e riqueza, se a gente estiver projetando status de que tá tudo bem quando estou forte, quando estou sábio, quando estou rico, você pode ter certeza, se você está colado na videira, Deus vai abalar isso daí. Deus vai abalar isso daí, porque isso daí é abalável, para que você olhe apenas para Ele, que é inabalável. Sabe, a fé inabalável não vem de nós, seres humanos, vem de um Deus inabalável. Ele é inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. Mas o você não se abalar não tem a ver com você, tem só a ver para onde você está olhando. Se você estiver olhando para força, riqueza e sabedoria, fatalmente, isso não vai ser abalável. Fatalmente, algo vai acontecer que vai tirar as coisas do lugar, para que você volte a olhar para Jesus. Então, por isso que no versículo 24, a Bíblia diz que, mas ao que se gloriar, glorie-se nisto. 2 pontos. Em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Preste atenção. Então Deus está falando assim, você quer olhar para algum lugar? Essa é a palavra de hoje, irmão. Não escolhi aleatória. Você quer olhar para algum lugar? A nossa geração é uma geração que olha o tempo todo para riqueza, força e sabedoria. Riqueza, força e sabedoria. E esquece de olhar para Jesus. Olhar para Deus. E olhar para Deus, você está vendo mais uma prova aqui na Bíblia, não tem nada a ver comigo, está escrito na palavra de Deus, que olhar para Deus não significa Edna, Maria, Margarete, Sueli, Eliette, não, Eliette Band, Keisa, um beijo para Eliette Band e um beijo para o craque Neto da Band. Estamos chegando, hein, craque Neto? Vou dar um abraço assim. Ó, presta atenção. O olhar para Deus não é acreditar em Deus. Está aqui escrito. É entender e conhecer. É evidente que tem coisas que Deus, que é impossível eu e você entender. Existem os mistérios de Deus. Mas tem muita coisa sobre Deus que Ele quer que você entenda, que Ele quer que você conheça. E quando você entende, quando você conhece, é uma consequência de uma busca de olhar apenas para Ele. Então, quem está entendendo isso? Então, olha agora aí, esse é o momento de devocional. Olha aí para o seu dia a dia. Olha aí para o seu dia a dia, olha para a tua vida. Porque eu tenho recebido pessoas muito cansadas, pessoas que perderam a esperança, pessoas que achavam que aquilo que ela estava construindo na vida dela, que perdeu, vinha de Deus, mas talvez não é que não veio de Deus. É porque você projetou toda a sua esperança, a alegria nas conquistas, nas coisas, até mesmo na família. Eu não posso projetar toda a minha alegria e esperança na Bruna e na Betina, que é minha esposa e minha filha. Essa que é a realidade. É isso que a Bíblia nos ensina. A gente não pode tirar os olhos de Deus, mas fatalmente tiramos ao longo da caminhada. Mas Ele te ama tanto, Ele te escolheu tanto, que se você está aqui ouvindo essa palavra, eu creio que não são para todos. Por isso que não tem muita gente aqui hoje. Mas para poucos, para os escolhidos. Eu acredito que é Deus só te lembrando, volta a olhar para mim. E talvez você tenha dificuldade de olhar para Ele porque sua imunidade está baixa. Como a minha está baixa. Só que a minha imunidade física. Graças a Deus a imunidade espiritual está firme. Firme por quê? Porque eu tenho alguma qualidade? Não.
porque eu estou me alimentando da palavra de Deus que fortalece a minha fé. E você agora está voltando a fortalecer a sua fé, o seu sistema imune da fé, seu sistema de proteção, porque a palavra de Deus traz isso para você. Ele é o pão da vida, ele é um alimento para a tua alma, para o teu espírito. Ele é um alimento que protege você, mantém você. Olha lá, Wilka, só confirmando. Tá vendo? Obrigado, Jesus. Então, para a gente entender um pouco mais isso daqui na prática e para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, porque somente o Espírito Santo para poder abrir o entendimento meu e seu aqui nessa sala. Porque eu lembro de 2 discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos e meio. 3 anos e meio andando com a mesma pessoa, aprendendo, vendo os milagres, estando com Jesus. De repente, Jesus morre. Jesus já tinha falado que ele era o Cristo, que ele iria morrer, porque já estava escrito que o Cristo iria morrer. Essa é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está na mensagem da cruz. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. O Cristo vai fazer isso. E aí eles estavam na primeira etapa, a etapa da morte. E aqueles 2 discípulos decidem voltar para Emaús, que é uma aldeia deles. Está lá no livro de Lucas, lá no final do livro de Lucas. E aqueles 2 discípulos decidem voltar para Emaús. Voltaram como? Decepcionados, tristes. E Jesus aparece para eles. E eles não puderam reconhecer Jesus porque os olhos deles estavam como impedidos de ver. E aí esse homem, Jesus, que estava andando com eles, já ressurreto, perguntou para ele, mas por que vocês estão tão tristes? E eles falaram, mas você está loucão? Você não está sabendo o que aconteceu? Andamos 3 anos com Jesus, achávamos que ele iria libertar a gente de Roma, ele era o Messias. Eles tinham toda a expectativa de que Jesus iria libertar o povo de Israel politicamente, militarmente, economicamente. Eles colocaram a expectativa no lugar onde não tem que ter essa expectativa. E aí os olhos deles estavam impedidos de ver. E talvez é isso que está fazendo com que você não veja que Deus está aí com você. Ou talvez tem coisas que está acontecendo na tua vida, que você vai ver aqui na prática, no livro de 2 Crônicas 15, já vai abrindo aí, 2 Crônicas 15, versículo 1 a 8. Talvez existam coisas que você precisa fazer para voltar a olhar apenas para um único alvo. O fato é que esses discípulos estavam lá, mas o Senhor foi buscar eles. E aí quando Jesus começa a ensinar as escrituras para eles, mais uma vez, os olhos deles são abertos. O coração começa a queimar e eu espero em nome de Jesus que o seu coração volte a queimar ao ler um versículo da Bíblia, ao ver aquilo que você não vê faz tempo. Eu espero que, em nome de Jesus, que você possa, mulher e homem, independente da sua classe social, independente de onde você mora, independente do que está acontecendo na tua vida, independente se a casa caiu, independente se a casa não caiu, independente, que os seus olhos hoje volte para o Senhor Jesus, que te ama incondicionalmente. Preste bem atenção. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 a 8. Olha só o que a Bíblia diz. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa, e lhe disse, Asa, quem era Asa? O rei de Judá. Quem que era Azarias? Azarias era um profeta. E o Espírito de Deus veio sobre ele. Então, presta atenção. Antes de Jesus, eu nem perguntei se vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo bem, né? Antes, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que Cristo era cheio, ele vinha para algumas pessoas, apenas para reis, profetas, sacerdotes, tem mais um aqui, mas pessoas que tinham cargo dentro, vamos dizer assim, da igreja.
antes de Jesus. Quando Jesus entrega aquilo que era necessário, quando se cumpre a profecia, o Espírito Santo foi entregue para toda a humanidade. Ele está avançando nos 4 cantos da terra. Certo? Então hoje é um privilégio para todos que decidirem crer na mensagem de Cristo e andar na mensagem de Cristo. Todos que decidirem crer como filho de Deus, recebe o Espírito de Deus. Então, e aí é uma construção, você vai tendo experiências com esse Espírito de Deus. Mas você, se você crê que Jesus Cristo, eu tenho que te dizer isso, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, cancelar os nossos pecados, se você crê que Jesus Cristo veio te levar para a eternidade, não existe mais morte se você andar com Ele. Se você crê nisso, você já tem o Espírito de Deus aí dentro. Precisa o quê? Aflorar. Precisa o quê? Se encher. Precisa o quê? De relacionamento. Precisa do quê? De experiência. É só isso. Mas ele já existe aí dentro de você. Nunca pense, o Bruno tem o Espírito Santo e eu não tenho. Para com isso. Para com esse papinho que só está demonstrando a sua, vamos dizer assim, problemas emocionais seus de inferioridade. Nada disso. Se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já recebeu aí, você já está aí dentro de você o Espírito de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não tem como você acreditar que um homem ressuscitou e está vivo. Ei, não tem como você acreditar que um homem ressuscitou e está vivo. Somente, isso é obra divina. Somente o Espírito de Deus que vem sobre você, como veio sobre Azarias. Somente o Espírito de Deus para abrir esse entendimento. Essa que é a realidade. Então, se você não tem esse entendimento, pede para ele. Porque muitas vezes ele está aguardando você pedir. Então, esse Espírito veio sobre Azarias. E aí, para quê? Para comunicar ao rei de Judá, Asa, o seguinte. Asa e todo Judá e Benjamim, escutem. Esses caras já morreram, agora isso está vindo para nós. Escutem, escutem. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Ponto. Deus está com você, enquanto você está com Ele. A Bíblia está dizendo isso. Deus está em todo lugar, fato. Mas Ele está dizendo, eu estou com você, se você estiver comigo. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Se você buscar, e aí esse é um dos versículos, tem vários outros na Bíblia que diz que se você buscar de todo o coração, é óbvio que você vai achar. Porque Deus quer. Deus tem interesse muito maior do que eu e você em cima disso, em cima dessa busca. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Então Deus está falando, se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Quanto ensinamento em cima disso, cara? Quanto ensinamento em cima disso? Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então Israel estava perdido. Israel estava sem o verdadeiro Deus, porque eles começaram a construir outros deuses. Não tinha ninguém mais que ensinava a palavra de Deus, não era uma verdadeira bagunça. O ser humano volta a não olhar mais para Deus, o mesmo Deus que tirou eles do Egito. Você vê que precisa de um milagre de fato interior, como Ezequiel escreveu. Deus, através de Ezequiel, eu preciso trocar o coração e o espírito de vocês. Um coração novo e um espírito novo. Somente assim, para que vocês possam não me deixar mais. Aqui o ser humano ainda não tinha recebido esse coração novo e um espírito novo, e o ser humano volta a não olhar para Deus. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Então eles passaram por uma angústia. Muitas angústias que nós passamos, anota aí, muitas angústias que nós passamos
é porque Deus está permitindo que essa situação seja abalada mesmo da tua vida, essa área da tua vida, para que você volte a olhar para Ele, porque você tirou os olhos dele. E assim como no encontro de segunda-feira, à noite, que você não participa, por que você não participa? Que você não me chama, Bruno, você que não está ouvindo. Toda segunda-feira à noite a gente está junto. Olhando nos olhos, se conhecendo, é uma forma de você caminhar próximo a gente. Presta atenção. O que precisa sair da tua vida para que essa fé cresça dentro de você? Judá, todo Israel, de novo, se afastou de Deus. E a Bíblia está garantindo que o Senhor está com você enquanto vocês estão com Ele. Então não adianta eu falar para você, a não ser que for só pela fé, mas o Senhor está contigo. Elma, Deus é contigo. Toda vez que eu falo isso, o Espírito Santo me corrige. Deus está com você se você estiver com Ele. Então esteja com Deus. Então ao invés de você falar, Deus é contigo, aleluia, glória a Deus, aquela gritaria, que você, Bruno, esteja com Deus essa semana. Que você, Tati DBO, Wilka, esteja com Deus esta semana. Que você, Margarete, esteja com Deus esta semana. E facilmente a gente não está com Deus. Facilmente a gente está com força, sabedoria e riqueza. Prazeres da vida. É ou não é? Vai vendo. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que enfrentavam, mas muitas perturbações sobre os moradores daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Por que aí você fala assim, Deus, mas Deus é cruel? Não, é porque o povo não estava mais com Deus, então virou um caos aquele lugar. Virou um caos. Virou um caos. Está aqui escrito. Nação contra nação, cidade contra cidade. O próprio Deus permitiu que eles fossem angustiados. Agora entenda, vai ter momento, presta bem atenção nisso, vai ter momento que você vai passar por uma angústia, não porque você tirou os olhos do Senhor. Mas a maioria dos momentos a gente tirou. Mas quando a pessoa não tirou, não foi por esse motivo que as coisas foram abaladas, como o apóstolo Paulo foi para a cadeia, como a minha filha nasceu e fui direto para a UTI. Deus quis que isso acontecesse e me avisou 5 dias antes, 4 dias antes. Nasceu na quinta, no domingo ele me avisou que eu iria passar por uma batalha. A pessoa passa diferente. Mas o povo aqui estava sofrendo, estava gemendo, questionando. Se você entender toda a história, o povo estava questionando, o povo estava triste, o povo estava questionando por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? A pessoa que está na fé, que está colada na videira e está passando pela prova, está passando pela luta, está passando pelo fogo, ela sabe que não vai ser queimada. Você vê que a postura dela é outra. Isso não é tornar você um super-herói, mas se vocês percebem, quem está comigo aqui na live, você que está aí no gravado, escreve assim, eu estou no gravado. Mas quem está comigo aqui entende o que está sendo liberado nessa live. Não significa assim, tá tudo bem na sua vida e você está com Deus. Está tudo mal, então você não está com Deus. Não é isso. Mas muitas vezes está tudo mal na nossa vida porque nós não estamos com Deus. Existem muitos casos assim. Então a gente não pode ser generalista. Eu não posso afirmar que 100% de que, olha, você está passando por uma doença porque você não está na presença de Deus. Não. Muitas vezes Deus permite. Mas você vê que a pessoa passa diferente. A pessoa que está na fé. A pessoa que está na fé já declara a palavra de Deus na hora que vem a tempestade. Veio a tempestade, você já fala, eu estou ouvindo e praticando a palavra de Jesus e ele me garante que dessa maneira minha casa está sendo construída numa rocha e ele garante que vai vir tempestade, mas ele garante que a casa não vai cair e eu estou sob a garantia dele, não minha, então eu vou permanecer.
E aqui está a grande glória, a grande misericórdia de Deus. Versículo 8. Ao ouvir essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Presta atenção, são nomes estranhos porque é cultura diferente aqui. Mas presta atenção. Quando o rei ouviu a palavra de Deus através do profeta, o que o rei fez? Ele se animou e tirou as abominações. O que era isso? Era tudo que eles estavam colocando como idolatria. E aí Deus me traz até aqui hoje para que o Espírito Santo te mostre aonde existe idolatria na tua vida. Preste atenção que eu vou falar bem devagar. Idolatria não é só de imagem de pessoas que já morreu e que são vazias, que estão mortas. Não é isso. Isso também é idolatria. Está escrito na Bíblia. Não faça imagem nenhuma de ninguém. Imagina você fazer, o Bruno morreu, você faz uma imagem do Bruno. Misericórdia. E aí você fica falando com o Bruno, eu já morri, você está falando comigo como? Eu não vou nunca te responder, eu estou morto. Você olha para mim, estou aqui com vocês há 3 anos e meio, aí eu morro. Aí você vai lá e faz uma imagem minha. Aí você fica conversando comigo. Conversando por quê? Você não vai nunca ser ouvida. Você não vai nunca ser ouvido. Porque eu estou morto. Mas tem um que vive. E ele é Jesus. E é o único que vive. Que alegria. Mas isso é só uma parte da idolatria. Existe outra parte da idolatria, que é o quê? Idolatrias ocultas. Seu esposo, seu marido pode estar sendo o seu Deus aí na tua casa. A tua esposa pode ser, neste momento, a tua deusa, né? O seu Deus. E você não percebeu e agora você está percebendo. Como Asa não tinha percebido, mas agora percebeu, porque a palavra de Deus entrou. E o que entrou aqui nessa live? A palavra de Deus. Não é o Bruno, Cola na Videira nem é meu, nem Instagram pessoal mais eu tenho, faz tempo. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele. A palavra de Deus entrou. E aonde a palavra de Deus entra, esquece, irmão. Mas eu dependo dele para que você veja a idolatria oculta que existe aí na tua vida. Todo mundo tem idolatria oculta aí que precisa sair. Todo mundo. Ah, eu não tenho, eu já tiro tudo. Eu não tenho. É você mesmo que tem, é o que tem mais, talvez. Talvez é o que você é o que tem mais. Quer ver? O seu trabalho pode estar sendo o seu Deus. Você só pensa no trabalho. Você só vê. Se os problemas existem, você está mal. Se não tem problema no trabalho, você está bem. Você está condicionando e está colocando ele como Deus. A sua esperança, a sua alegria, a sua segurança, a sua previsibilidade está em Deus e não no trabalho. Não está no caixa da tua empresa, você que tem empresa. Não está no seu chefe, não está na folha de pagamento. A Bíblia garante que ninguém passará fome, o justo não passará fome. Está garantido, irmão. Presta atenção. Isso é uma outra história. Mas presta atenção. Aonde está tendo idolatria oculta na sua vida? Estava tendo com o povo de Israel. A nação santa, escolhida por Deus, para nascer o Messias. E Deus foi misericordioso de chamar a atenção do povo. E volte a olhar para mim. Eu sou a sua garantia, mulher. Eu sou a sua garantia, homem. Não, Bruno, mas as coisas saíram tudo do lugar, acabou tudo. Eu sei, já passei por esse vale da sombra da morte. Todas as portas se fecharam financeiramente, não tem mais empréstimo, acabou, não tenho dinheiro, acabou. Quem disse que acabou? É você que está dizendo que acabou. A palavra de Deus diz, não acabou. Só que você continua dizendo, acabou. Por que você continua dizendo acabou? Porque você não está olhando para Jesus Cristo. E acabou. Acabou. Porque ele disse que não acabou. Mas você fala que acabou. E aí ele está dizendo, não acabou. Ainda que você morra, você viverá. Mano, não tem furo essa fé. Falei pro povo na segunda-feira. Quando eu como demais açúcar, que
não faz bem para a nossa saúde, isso me afasta de Deus. Então não tem nenhuma diferença naquele momento, é um estado de espírito. A fé, anota aí, é um estado de espírito. Aonde é? Qual idolatria oculta existe sobre a tua vida? Samara, Oderlei, G. Seixas, Tati DBO, vocês não precisam escrever aqui. Mas vocês precisam ter a consciência. Aonde é que você pode ser pego por idolatria oculta? Status, Instagram, YouTube, Facebook. Tenho que ter 10 mil seguidores. Por exemplo, o que adianta aqui no Colo na Videira a gente tem 40 mil seguidores, não é isso? Mais de 48 mil, quase 50, não é isso? Não adianta de nada. Nem todo mundo ouve. Na verdade, a maioria não sabe que tem live todo dia. O Instagram nem avisa. É só um número, irmão, que massageia o ego. É só um número que provoca ansiedade. Presta atenção. Eu trabalho com isso, eu sei exatamente como é que funciona por trás, tecnicamente, no algoritmo aí. Tem 48 mil pessoas te seguindo aqui o Cola na Videira. O que adianta? Nenhum. Eu tô feliz de ver você aqui ouvindo a palavra de Deus, 64 pessoas. Porque as 48 nem sabem que estamos aqui. Por quê? Porque o próprio Instagram não notificou elas. Aí você imagina se eu buscasse condição de sucesso, tem que entrar 40 mil pessoas na live, porque são 48 mil seguidores. Tem que entrar 40 mil. Beijo pra você, não vai. O Instagram não avisa. Não serve de nada. Se alguém quiser se gloriar, que se glorie nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço misericórdia ou beneficência, justiça e juízo na terra. Chegou o momento, mulher e homem que está ouvindo essa palavra de Deus, chegou o momento de você experimentar a misericórdia de Deus. Chegou o momento de você experimentar a fidelidade dele a essa aliança onde os seus pecados estão perdoados. Cristo fez isso. É uma das coisas mais difíceis do ser humano aceitar e se alegrar. Filha, filho, Jesus te chamando de filho e de filha, porque ele mostra o Pai para nós. Somente ele. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Filha e filho, os seus pecados estão perdoados. Chegou o momento de você reconhecer que você não tem fé nessa palavra. Porque essa palavra, os seus pecados estão perdoados, essa é a palavra. Ai, eu queria tanto uma palavra de Deus. Eu falava isso. Ai, eu não recebo uma palavra de Deus. E eu não sabia que a palavra de Deus era os versículos. Aí o versículo. Os seus pecados estão perdoados, filha, filha. Você precisa falar que você não tem fé sobre isso. Você precisa pedir fé. Oh, Jesus, como aquele pai daquele menino, me ajude na minha falta de fé. Mano, eu entrei aqui só pela misericórdia de Deus. Eu tô com a minha imunidade arrebentada. Quase que eu não consegui levantar hoje. Mas graças a Jesus, ele me traz até aqui. E é por ele e para ele que eu faço isso. Para a salvação de almas aqui nessa live. Então preste atenção, nós não estamos aqui de oba-oba. Nós não estamos aqui de bater cartão. Apenas mais uma live, 1000 e poucas. Vou parar até de contar. Para ver se você entende que o segredo está em você ativar essa fé todo dia. Aceitar de que seus pecados estão perdoados. E se alegrar por esta verdade. Essa verdade tira toda a condenação. Essa verdade faz com que você receba uma palavra do seu pai, da sua mãe,
que você não queira ouvir e você não se decepciona. Por que você está decepcionada? Por que você está decepcionado? Porque seus olhos saíram de Jesus ou nunca esteve. Não interessa. Chegou o momento de você olhar para ele e dizer: Jesus, eu sei que o Senhor não me decepciona. Os meus pecados foram cancelados por ti. Então me auxilia, Jesus. Me capacita com a tua graça capacitadora de eu não me decepcionar com ninguém aqui na terra. E aí talvez alguns estejam pensando: ah, mas isso é muito puritano. Isso é uma vida utópica. Que é isso? Ah, isso aí é impossível. É isso aí. É porque você é incrédulo. Você não crê. Eu lembro que onde eu validei isso, no início do Cola na Videira em 2020, na pandemia, meu pai me ligou e descascou. Que isso? Ah, você abriu uma igreja, virou pastor, abriu uma igreja online, você tá de brincadeira e tá falando de mim, vai te lascar, blá, blá, blá. E aí soltou um monte de palavrão. E o Espírito Santo fez... O que, Bruno? Você ficou espiritual naquele momento, né? Bruno, naquele momento você ativou o estado de planta, de vaso. Não, naquele momento eu estava cheio do Espírito Santo. Eu sou um vaso de barro e o tesouro não é o barro. O tesouro é o que está dentro do barro. E o tesouro, o Espírito Santo, ele faz assim, ó. Cala a boca! Quem te aprova sou eu, não teu pai. E nem estava previsto em dizer isso aqui. É porque tem alguém que está buscando aprovação de chefe, de colega, de pai, de mãe, de filha, de filho, de irmão, e você não vai ter. Glórias a Deus. Uma salva de palmas pelo fato de você não ter a aprovação de ninguém. Isso é a melhor coisa que você possa ter, pode imaginar. Se vier alguma aprovação, alguém te apoiando, pô, que legal e tal. A maioria das pessoas que falam pra você, não, pô, que bacana, né? Mas ninguém quer, por exemplo, meter a mão no arado. Poxa, que bacana, né? Poxa, vou pegar o exemplo da Jussara. Ô, Jussara, você faz evento, né? Que bacana, né, Juju? Poxa, você faz evento, nossa, já fez evento em Mônaco e tal. Mas ninguém quer pegar e fazer os eventos com ela. No sentido de, né, o que adianta eu falar pra ela? Pô, que legal. Não, peraí, Jussara, eu vou te ajudar a fazer um evento. Eu vou meter a mão no arado aí. São poucos que vão fazer isso. E quando acontecer, glória a Deus por isso. Alguém vem pra te apoiar, alguém vem pra te ajudar e tudo mais. E Deus sempre vai colocar, e engraçado que Ele te coloca as pessoas mais improváveis pra te ajudar. Agora, Ele me traz até aqui pra te lembrar disso. Todos, mulheres e homens dessa sala, começando por mim, não vai ter aprovação de ninguém. Pode chorar, pode espernear, pode ativar a criança alegre, criança triste, pode ativar a criança exterior, o que você quiser, do pé, da unha, do nariz. Você pode fazer o que você quiser, não vai ter. A frase de hoje é que o abalável seja abalado na tua vida para que o inabalável floresça. Então, é uma oração muito libertadora, porém perigosa, entre aspas. Você está disposto? Fale assim com Jesus agora. Jesus, abala aquilo que é abalável na minha vida. Abala aonde eu estou projetando inconscientemente alegria, paz, segurança. Abala, 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 abala. Porque eu quero olhar apenas para você, Jesus. O dia que você entrar aqui num devocional e apenas olhar para as pessoas, o dia que você entrar numa live aqui e ficar olhando só os comentários para saber o comportamento das pessoas, eu quero que você pegue seu boné e vá passear lá na China, lá na Angola, vá para algum lugar, porque você está perdendo seu tempo aqui. A Bíblia é um espelho para que a gente possa olhar para nós, em primeira instância, e para Deus. E aonde quando você tem essa... Cara, a Bíblia está querendo me transformar. Deus quer que eu seja alguém que eu nunca pensei que eu pudesse ser. A Bíblia traz os sonhos de Deus sobre a minha vida. A Bíblia traz as promessas de Deus sobre a minha vida. Não é mais os meus sonhos, não são mais as minhas vontades, não são mais as minhas promessas. É a promessa dele. Ontem o Sansa veio aí, o Sansa...
E aí, Bruno, você ficou triste de não ter ido para Israel? Cara, de verdade, eu não fiquei. Eu fiquei, foi alegre, porque Deus não quis que a gente fosse, Ele nos livrou. Então, a porta fechada, quando é que você vai ouvir isso? Agora, se você estiver tão enfurnado, tão incrédulo, buscando tanta esperança, buscando falar com gente que já morreu, eu vou dizer de novo, se eu morrer e você fizer uma imagem minha e ficar falando comigo, quer ver? Ó, vem cá. Pegar aqui, vem cá. Olha quem cuida da minha sala aqui, ó. Mais uma, né? Bom dia. Bom dia a todos. Se apresenta aí, fala seu nome. Rosângela. Rosângela. Sou da limpeza. É da limpeza. Da sala dos irmãos. Ô, Rosângela, se eu morrer, misericórdia, né? Mas se eu morrer, e aí você fala, pô, o Bruno é legal lá na sala 1 e tal, eu vou fazer uma imagem do Bruno. Porque eu quero lembrar do Bruno e eu quero ficar conversando com o Bruno. Vai funcionar? Eu já morri. Tem que fazer agora. Ou seja, tem que falar agora com ele. Sim. E é agora que você está sendo convidado para falar com Jesus. Porque ele é o único que vive. É o único que ressuscitou. É o único que pode verdadeiramente mudar a tua vida. Talvez você se decepcionou com tudo e com todos. Pronto, agora é a hora. Como o povo de Israel foi convidado a voltar a olhar para o Senhor. Ele é o único capaz de mudar a tua vida. E essa daqui está colada na videira. Deus abençoe seu dia, seu trabalho. Amém, irmãos. Viu? Amém. 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 Deus confirmou para você. Você sai daqui com uma palavra. Você sai daqui com uma certeza. Você sai daqui com uma convicção. Tem a Rosângela e tem a Aline. A Aline é outra gente boa. Para ela passar, eu puxo ela aqui amanhã. Então, vamos orar. Porque agora, somente o Espírito Santo, para poder fazer você se engajar nisso, como o rei Asa se animou e decidiu. Olha aí, ó. Se animou. Cadê? Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra. Ou seja, Asa tirou tudo aquilo que atrapalhava a sua caminhada com Deus. Não só dele, como rei, mas de toda a nação de Israel. Tire todo mundo do altar. Tire toda a situação do altar, irmão. Tire todo o vício. Busque ajuda. Compras. Sexo, prostituição, pornografia. Eu me coloco na linha de frente, irmão. A pornografia era o meu Deus. Desde os meus 14, 13 anos de idade. A desgraça. Eu tive que buscar ajuda. E você ainda não reconheceu isso. Mas agora vai reconhecer. Eu quero orar em nome de Jesus. Vou dar só um exemplo que é um testemunho real e eu faço uma oração aqui pra gente terminar. Presta atenção. A Lu Garrido, ela compartilhou na segunda-feira que ela tinha um vício, porque eu falo tinha porque eu creio que Deus já está tirando dela, de WhatsApps, aonde ela precisa ter a resposta rápida de todo mundo. E quem não responde rápido, eu fico angustiado, eu ficava angustiada. Porque eu preciso dar a resposta rápida das pessoas no WhatsApp. Isso pode estar virando o seu Deus. Porque você só pensa nisso, só faz isso, você vive por isso, você só olha por isso. Por isso que Jesus disse para a gente tomar cuidado para onde a gente olha. Por isso que a realidade, aquilo que a gente vê, de fato, ela é criada pelo observador. A forma que você vê a situação determina muita coisa. E o convite aqui no Cola na Videira é que você veja as situações da tua vida baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é o seu ponto de vista. Você tem que só falar assim: Jesus, eu quero abrir mão do meu eu. Eu quero aceitar a tua mensagem e eu quero andar sobre a tua mensagem. Todos os dias eu vou ouvir e praticar um pouco. Eu vou ouvir e praticar um pouco. E eu creio que dessa maneira o Senhor vai me guiar nos melhores caminhos. E quando eu passar pelo fogo, eu vou ter a convicção, não vou ser queimado. A Betina estava cheia de acessos na UTI, minha filha, tão esperada. Desde 2018 eu falo que eu sou pai dela. E ninguém via.
Ao ponto até da minha cunhada falou, para de falar, porque as pessoas estão achando que a Bruna está grávida. Mas é pela fé. E aí eu vejo ela, na primeira coisa que eu vejo, a primeira situação de vida dela é UTI. Isso é o que as pessoas estão vendo. Mas Deus me ensinou a ver de uma outra maneira. O diagnóstico poderia ser qualquer um, mas Deus já tinha me falado pela palavra dele, 2 Crônicas 20. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Continua, permaneça. Vem, 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 vem. Eu acho que Deus deve falar assim às vezes. Vem, 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 bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Igual o povo de Israel para atravessar o Mar Vermelho. Todo mundo estava mal, tal. A coisa mais difícil do mundo era o que Moisés fez, levantar as mãos ao invés de falar, pessoal, nada aí, salve-se quem puder. Não, ele fez o mais difícil. Levantou a mão e clamou, e aí qual foi a resposta de Deus? Moisés, Moisés, o que vocês estão clamando para mim? Diga o povo que marche. Eu já escolhi vocês. Então você, homem e mulher dessa sala, você que está no gravado, que ficou até o final, você é um escolhido, não é? Você não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você não crê na paternidade de Deus? Então, bora. Bora, 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 porque painho, papai, seja em qual região você tá, Father, Pai, God, o que você tiver aí, o Pai tá te chamando, vamos tocar o dia. Vamos tocar o dia. Seja guiada pelo Espírito Santo. Seja guiado e guiada pelo Espírito que confirma para você, que sela você. Tu é filho e filha amada de Deus. O Espírito Santo te coloca esse desejo de se encher dessa verdade. Então você está com medo? Fala com o teu pai antes de qualquer pessoa. Você está triste? Fala com o teu pai antes de qualquer pessoa. E o ponto de atenção é, eu creio que Deus é pai, mas não está funcionando. É porque tem pessoas na frente de Jesus. A mulher do fluxo de sangue ficou 12 anos sofrendo, tentou de tudo. Ela tentou com todas as pessoas, gastou todo o dinheiro que tinha para buscar a cura. Mas quando ela teve a oportunidade, e você está tendo a oportunidade agora, de buscar apenas em Jesus, apenas se eu tocar no manto dele, eu serei curada. E foi. Jesus, inclusive, não só curou ela, como parou tudo para dar atenção para ela. Por quê? Porque ela tirou todas as abominações, ela tirou toda a idolatria, ela tirou todas as pessoas do altar, ela tirou tudo. Ela se atreveu a ir até Jesus, porque ela não poderia ir até lá, porque ela tinha uma doença de fluxo de sangue. Se as pessoas soubessem disso, ela seria rejeitada. Mas ela teve coragem e foi. E aí Jesus para tudo e resolve o problema dela. Então chegou o momento de você tirar todas as abominações. Eu não sei o que é que precisa tirar. E eu termino aqui. Você já falou 10 vezes, você termina aqui. Pois é, vou falar a 11ª vez. Presta atenção. Meu Pai, que esse testemunho possa despertar pessoas agora. E são as que estão no gravado, porque eu creio que as que estão ao vivo já foi despertada. Já foi despertada. Na minha casa, antes da Bruna colar na videira, vou até tomar uma água. Antes da Bruna, minha esposa, colar na videira, primeiro Deus me levantou para colar. Na minha casa, tinha fotinho de santinho. Na minha casa tinha fotinho de guias espirituais, uns cara careca lá, tal. Umas fotos preta e branca. Na minha casa tinha pedras. Na minha casa tinha colares. Na minha casa tinha uma série de coisas que Bruna colocava espiritualidade naquilo. Ela enxergava que aquilo eram coisas vivas, espirituais, de proteção e tudo mais. Tinha altares na minha casa. E eu e Bruna, por mais eu jumento que fosse, por mais desgraçado que eu era eu vivia na prostituição e tudo mais, eu nunca acreditei nessas coisas. Tô deixando bem claro aqui. Porque essas coisas são vazias. A Bíblia diz isso. É o ser humano tentando criar coisas materiais, como foi lá no bezerro de ouro, lá na época de Moisés e assim por diante. Precisa ver para idolatrar.
Bom, aí teve, mas só que teve a gente nunca brigou. Eu só orava. Aí teve um dia que eu tava mal. E diferente de agora que eu tô com a imunidade baixa, tô com febre e tal, eu tô com febre porque eu comi mal. Então, beleza. Mas naquele dia, eu estava com febre por causa de ordem espiritual mesmo. Eu tinha certeza disso, tal. Jesus já estava falando comigo sobre isso. Era guerra espiritual e meu corpo físico foi abalado. Diferente de agora. Mas o fato é que eu cheguei e falei, Bru, eu falei com todo o amor do mundo, eu falei, Bru, essas coisas que estão aqui em casa precisam sair. E ela foi lá, contra a vontade dela, porque ela via eu mal, eu tinha depressão. Quase me matei 3 vezes, para quem não conhece o nosso testemunho. Tá gravado, vai subir no podcast, tem uma série de coisas aí que você pode ouvir lá. O fato é que eu falei, Bru, não dá. E o Espírito Santo, graças a Deus, conduziu ela, mesmo sem querer, a tirar. E ela tirou tudo. Colocou numa caixa, colocou lá fora. E aí ela vai, naquela época ela ainda fumava. E quando ela volta para casa, ela conta isso. Ela conta isso. É da boca dela que você ouve isso. Ela viu uma luz branca em casa. E naquele momento a raiva saiu dela. Porque naquele momento ela estava assim convicta de que era necessário mesmo tirar todas aquelas coisas. Então tudo isso que está sendo falado aqui não foi nem previsto, eu nem ia abrir a live hoje, eu estou zoado. Os horários estão todos do avesso. Presta bem atenção. Precisa fazer uma limpeza na tua casa. Como primeiro passo, para depois fazer uma limpeza no teu coração. Porque todas essas coisas, o problema está no coração. Que crê em coisas vazias, mortas. Então eu digo isso com muito amor e com muito carinho aqui para vocês, porque eu gostaria de ouvir isso se eu estivesse no lugar de vocês. A gente não aprendeu isso. Aqui no nosso Brasil, a gente aprendeu a construir idolatrias ocultas. Faz uma limpeza na tua casa. Veja os livros que precisam sair da tua casa. Veja as coisas. Se você tiver dúvida em relação a isso, me chama no direct. A gente vai dar atenção para você. E acima de tudo, resolva o seu coração com Jesus. Ele é o único capaz de fazer um transplante. Converse com ele e diga para ele, Jesus, assim como o rei Asa, eu também quero ter a atitude como a dele, de tirar as abominações e colocar os meus olhos apenas no Senhor. E quando nós colocamos os olhos apenas nele, é uma garantia que ele está contigo. Então a minha oração para você aqui agora não é de que Deus é contigo, porque Deus ele é contigo. Mas a diferença é se você estiver com ele, sem nenhum intermediário, sem nenhum guia, sem nenhum mestre espiritual que já morreu. É você e ele e você. E aí então tu vai viver uma experiência com ele e vai dizer depois o seu testemunho. Isso é um fato. Consumado. Passa a régua. Amém? Beijo no teu coração. Tamo junto, colado na videira. A fé se aprende. Nunca esqueça disso. E até amanhã em algum horário. Eu não sei o que vai ser do dia de amanhã. Mas pode ser que a gente entre 7h07, pode ser que a gente entre 7h30, 7h40. Eu não sei ainda. Fique atento. Se não se assiste no gravado também. O importante é você ouvir a palavra de Deus todos os dias. Esse é o segredo. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto, colado na videira.